Olá, seja bem-vindo a mais um podcast da Hackspace Soluções de Varejo. Aqui você tem acesso a muito conteúdo gratuito que nosso presidente e fundador Augusto Goulart apresenta em bate-papo com grandes mentores de diversas áreas. Debatemos sobre os mais importantes livros e discutimos sobre ideias de negócio. Vem com a gente! Está começando agora mais um episódio do podcast para empreendedores. Muito obrigado, Patrícia, pela apresentação e mais uma vez estamos aqui trazendo mais um podcast e vamos trazer hoje uma explanação sobre o livro The Secret. Quem não conhece o livro O Segredo, tá? Se você não conhece ainda, busque esse livro para ler, tem muito conteúdo importante que você vai aprender com esse livro. Vou colocar um resuminho breve aqui para você entender o que você vai encontrar, porque a gente vai debater esse livro aqui. Mas você já parou para pensar no quanto suas palavras e pensamentos influenciam diretamente no seu acontecimento das suas vidas, né? No seu dia a dia, no seu cotidiano, né? Segundo a autora Rhonda Byrne, ou Binder, sei lá, Miner, né? De fato, nós somos como imãs. É isso mesmo. Você é um imã e você atrai tudo aquilo para a sua vida da forma que você está pensando, ok? Então, nada mais, nada menos para debater esse livro hoje com meu amigo Wagner Dias. Solta a vinheta! Olá, Wagner, mais uma vez estamos aqui, meu amigo. Você está em São Paulo ainda, não está em Portugal, mas vamos lá, esse segundo podcast do livro The Secret. Oi, Augusto, mais uma vez muito obrigado pelo convite, que honra, que privilégio, espero que as pessoas tenham curtido o nosso primeiro aqui, que para mim foi muito prazeroso, é sempre bom, sabe que os livros eles enriquecem e engrandecem a vida das pessoas. A sugestão que eu dou para as pessoas, Augusto, da importância da leitura é a seguinte: leia, porque você no mínimo vai enriquecer o seu vocabulário. Às vezes você está no meio de uma conversa, Augusto, e você fala uma frase, né? Fala assim, fica tranquilo, seu futuro não tem que ser uma repetição do seu passado. E as pessoas falam, nossa, como você é inteligente. Fala, não, inteligente é quem escreveu, você só leu, não é isso? Com Mas certeza. você ganha educação. Então, leia bons livros e escute esse podcast que com certeza vai contribuir muito na sua vida. Muito obrigado pelo convite, Augusto. E vamos aqui dar sequência nesse podcast número 2, né? Falando aí, trazendo uma explanação do livro The Secret. E eu vou trazer uma fala muito importante para aqueles que são céticos, né? E, de certa forma, não acreditam que os pensamentos materializam coisas. Claro que não de uma forma que eu vou pensar no elefante agora e o elefante vai cair do meu lado aqui. Mas você pode, de repente, estar dirigindo, né? Pensou no elefante de manhã e, de repente, um amigo lhe convidou para ir no zoológico e você encontrou o elefante lá, né? E esse elefante fez alguma coisa, não sei. Ou, o que mais acontece, né? Quantas das vezes não aconteceu isso com você? Para mim já aconteceu várias vezes, e é natural, acabou sendo natural. Que você encontra um amigo ou uma amiga e aí você fala assim, nossa, você não morre mais, estava pensando em você. Aconteceu isso com você já alguma vez, Wagner? Misericórdia, é normal isso, sabe assim, você vai ligar para a pessoa e fala, nossa, estava ligando para você agora. Alguns podem chamar de coincidência, seja lá o que for, alguns podem falar que é o cobrador que ia me ligar, né? Mas não, é que a gente realmente atrai aquilo que a gente pensa. Com certeza. E para a gente dar início, né, na explanação sobre a questão do poder da atração, até mesmo a continuação do livro foi o poder da atração que eles fizeram, né, depois do livro The Secret, né, que tem alguns exercícios e tudo mais que você vai poder estar acompanhando lá. Mas, para você que não pode ter conhecimento do livro ainda, ou você que está nos ouvindo aqui também, até inclusive tem o livro, tá? Fizeram o filme do livro na Netflix, tá lá, corre lá, assiste, não tá muito, né, não tem muito contexto do livro lá no filme, mas o livro é The Secret, tá lá, O Segredo, tá lá na Netflix. Livro é sempre melhor do que filme, tá bom? Podcast tá sendo melhor do que livro, ok? Com certeza. Melhor do que filme. Com certeza. E se você não tem tempo, às vezes, para ler o livro, aproveite, tem vários e vários audiolivros disponíveis gratuitamente no YouTube. Mas, claro, leia o livro, né? Até o meu amigo Wagner Dias aqui, uma hora a gente vai debater sobre os livros dele.
né? Hoje a gente está debatendo sobre e explanando livros de outros autores, ok? E um parênteses aqui, se você permitir para a gente iniciar aqui o podcast, um parênteses. Vou pedir uma coisa para as pessoas. Comprem o livro, viu, gente? Porque assim, eu não estou falando dos meus, não, estou falando de todos. Esse lance, eu vou baixar, ele espera sair de graça na internet. Valoriza o trampo do cara que escreveu, ali é legal. Não se acostuma nessa, sabe? Só ficar buscando coisa alternativa. Compre livro. Eu, Augusto, eu sou da old school. Eu ainda gosto de livro físico. Acho que só eu, porque nos shoppings sumiram todas as livrarias, mas eu ainda gosto de livro físico, sabendo que tem áudio, tem na internet, eu ainda gosto de físico. Mas você que está nos escutando, veja o seu estilo. Se você é como eu, compra o livro físico. Se não, compra pela internet. Se não, ouça os áudios e os nossos resumos aqui do nosso podcast. Com certeza, Wagner. Até por revelação, eu tenho uma biblioteca em casa. Porque sabe por que eu gosto do livro físico? Porque eu vou lá e começo a grifar, né? Começo a marcar, fazer as marcações no livro, porque uma hora ou outro momento eu vou precisar, eu volto lá naquele ponto. E do livro The Secret, que a gente está debatendo aqui, o poder que você tem na sua mente, tá? Na questão de atrair tudo aquilo que você quer para a sua vida, seja de uma forma negativa ou de uma forma positiva, tá? Você tem a forma de criar, tá? De criar um universo muito próspero para você, podendo atrair tudo de bom para a sua vida. Wagner, vou jogar para você essa questão. Dá um overview mais ou menos sobre a questão da atração. Quais são alguns exemplos? O que você coloca para o ouvinte que está aqui nos escutando? Você sabe, Augusto, que infelizmente muitas pessoas têm preconceito ainda com a palavra lei da atração, sabe? Às vezes por causa de algumas informações que as pessoas tiveram no passado, fala, não, isso aí não existe, não sei o quê, tá bom. A pessoa tem que entender o seguinte, existe uma atividade elétrica no cérebro, sabe? Se a pessoa já viu ímã, sabe que é isso, né? Ele atrai ali. Fala, mas no cérebro não existe. Existe um exame, Augusto, que as pessoas vão fazer no médico que chama eletroencefalograma, que é justamente para medir e ver, eu não entendo, eu não sou médico, tá bom? Mas é para ver as ondas elétricas do cérebro. Então, existe uma atividade elétrica. Quanto mais você trabalhar, mais ela se expande, ok? E a pessoa aí fala, mas o que você atrai? E aí que vem a coisa, o bom do negócio aqui, Augusto. Olha o que a gente tem que pensar. Eu tive o prazer, eu tive a oportunidade de conhecer o Bob Proctor, que contribuiu muito aqui no livro da Honda. Parece que Peraí. Você teve a oportunidade? Tem certeza que você não pensou nele antes? É bem provável que eu criei esse momento. Ah, né? Tá, entendi. E Augusto, ali, sabe o que ele falou? Ele falou assim, Wagner, vem cá, essa parte eu estou inventando, tá, Augusto? Tinha 4 mil pessoas, mas na minha cabeça foi assim, ok? Ele falou, Wagner, vem cá. O livro, as pessoas pensam, as pessoas têm uma interpretação de que você atrai aquilo que você quer. Mas não foi isso que a Honda ou o Bob Proctor falaram. O livro é bem claro, falando que você atrai aquilo que você pensa. E, Augusto, para algumas pessoas isso é uma bênção, mas para outras pessoas isso pode ser muito perigoso. Então, o convite que eu faço aqui aos ouvintes é o seguinte, vê se, como o Augusto falou, você fala assim, você não morre mais, porque estava pensando naquela pessoa. Quando você quer comprar um carro, você pensa naquele carro, caramba, eu quero esse carro. Você sai na rua, é esse carro que você vê. Só que para algumas pessoas, Augusto, ela pensa o seguinte, ai meu Deus, eu acho que eu estou com Covid. Se ela liga a televisão, bom, eu sei que só está falando nisso, né? Então vamos pensar de outra doença, sei lá, eu estou com gastrite. É impressionante, Augusto, que ela vai abrir lá o UOL, a primeira notícia que tem, gastrite, não sei o quê. Fala, e aí, cara, tá vendo? Porque, fala, mas o que é? Começou a brotar informação sobre isso? Não, é porque ela pensa tanto nisso, mas tanto que, primeiro, ela atrai e, segundo, o cérebro está focado naquilo. Às vezes a notícia sempre esteve lá, mas como não estava no seu pensamento, você passava batido, você passava direto. Mesma coisa que você pensar assim, quantas pessoas de roupa branca você viu hoje? Fala, putz, eu não tenho a menor ideia. Mas se você ficar pensando pessoas de roupa branca, você vai ver várias, e elas sempre existiram. Então é importante você saber que sim, é uma realidade. Você atrai, existe a lei da atração. E o perigo é você ficar pensando o que você não quer. Porque a lei da atração funciona da mesma maneira que a lei da gravidade. Ela existe, você acreditando ou não. Ela com certeza. É um fator muito... a tua explanação foi um fator muito interessante referente ao pensamento, porque quando eu fui comprar
o meu segundo carro, tá? Eu estava naquela situação de escolha de cor, né? E aí acabei pegando a cor preta. Aí fui lá, comprei o meu carro da cor preta, marca X, e, cara, é incrível a quantidade de carros da cor preta na mesma marca que eu comecei a visualizar na semana seguinte. Aí eu pensei assim, todo mundo comprou o mesmo carro que eu? Ou era promoção na concessionária, né? Mas aquilo estava ainda ativo na minha mente, né? Que era o desejo da compra do carro, o pensamento, e ali já tinha se tornado a realização. E é incrível que passou-se após a compra e o pensamento ainda estava ali, né, fluindo, porque tinha acontecido o desejo. E aí a gente vem para uma sinergia muito importante entre o pensamento e a realização, né, Wagner? Aí a gente vai voltar só numa brechazinha rapidamente de um outro podcast, o primeiro podcast que a gente gravou, que é a mesma explanação que eu dou aqui para você ouvinte. Na questão da religião de muitos, né, ou enfim, conforme você entenda aqui, oração. Se você apenas orar e não tiver ação, a coisa não desenvolve, tá? Mesma coisa acontece na questão do seu desenvolvimento mental. Se você só pensar, tá? A coisa não vai cair no seu colo. Você vai pensar realmente num carro zero, o carro não vai aparecer para você. Ou não é porque você vai pensar no carro zero, você vai jogar no bilhete e vai ganhar. Sim, pode acontecer, como não pode acontecer, tá? Mas precisa existir ação. E como, de fato, eu posso pedir, né? Eu vou fazer a ação. O que basta eu, na minha condução, de chegar próximo daquele desejo em algum momento da minha vida? É você pedir e você acreditar. Porque não basta, vamos lá, vamos ser bem coerente agora nessa fala. Você provavelmente acredita em Deus, correto? Você acredita em Deus ou num poder acima de você, Wagner? Você acredita nisso? Eu acredito, 100%. Mas você consegue pegar ele? Você consegue agarrar ele na mão? Não. E aí você, ouvinte? É isso que eu estou te falando. Se você acredita em algo maior que você, acredita num Deus, tem uma crença, acredita numa coisa que você não pode pegar, né? Tenho certeza que o seu pensamento, se você colocar a mesma força, a mesma magnitude realmente de uma atração de um imã e acreditar com devoção, com amor, com desejo naquilo que você quer realizar, em algum momento da sua vida as coisas vão acontecer para você. Mas você terá que se planejar para criar esta ação e você ser o imã da sua vida. Então peça e acredite, tá? Acredite que você vai realizar. Coloque o seu ponto de vista, meu amigo. Às vezes você vai concordar comigo, mas em algum momento a gente vai discordar. Mas você acredita que é esta visão mesmo? Augusto, um exemplo. Você sabe que até as pessoas que falam que não acreditam, no fundo, elas têm prova de que o que a gente está falando é verdadeiro. Eu vou dar um exemplo para você, Augusto. Eu moro aqui em São Paulo e quase a gente não vê estrelas, sabe? Eu não sei se é onde você está, se o céu é bem estrelado, mas aqui a gente vê pouquíssimas estrelas. E eu lembro que uma vez eu estava na Bolívia, num deserto, Augusto. Sim, nunca vi tanta estrela na minha vida. É impressionante a quantidade de estrelas. E eu fiquei pensando nas estrelas. É aquele meu lado que viaja um pouquinho, né, Augusto? E aí, Augusto, sabe o que eu pensei? Determinadas estrelas já morreram, né? É normal isso, né? A estrela ela tem o tempo útil, lá que são bilhões de anos, mas determinadas estrelas já morreram. Só que a luz daquela estrela demora tanto para chegar aqui na Terra que a estrela já morreu, mas a gente ainda está vendo, sabe? A gente está vendo ali. Isso significa que a gente está vendo uma coisa que não existe mais. É muito louco a pessoa pensar um pouquinho sobre isso, tá? Fala, caramba, aquela estrela lá, eu falei, cara, já morreu, não tem... Não existe mais, mas você tá vendo mesmo assim. Então, existe a possibilidade, Augusto, da gente criar essas coisas, tá bom? Você pode ver aquilo, como você falou, que você não pode pegar, igual oxigênio, é assim que funciona, ele é vital para a sua vida, você não pega, você não toca, eu sinto, não, você sente algumas vibrações aqui, a resistência, mas é legal você saber que existe uma lei da atração, ela existe, e você atrai para você aquilo que você mais precisa. Você permite eu dar um exemplo aqui, Augusto? Com certeza. Sem consumir muito? Olha só, os seus pensamentos,
eles conseguem provocar o pensamento, provocar uma ação física. Tem gente que fala, não, Wagner, aí você já exagerou. Não. O pensamento, ele consegue mover coisas? Claro que sim. A gente pode dar o exemplo seguinte, Augusto. Se eu pensar em coisas muito triste, eu vou chorar. Então, o meu pensamento, ele fez aqui com que as bolsas, eu não sou médico, tá bom, Augusto? Mas fabricasse lágrimas. Foi o meu pensamento. Se eu começar a pensar numa comida muito gostosa, eu vou salivar, sabe? Se eu estou num momento com a minha esposa, o homem, quando às vezes fica excitado, acontece alguma coisa e fala, por quê? Por causa do pensamento. Então, é importante você começar a pensar nisso, que tudo que está ao seu redor é oriundo dos seus pensamentos. Depois vem sentimento e crença, tá bom? Mas começa com pensamento. Por isso que para algumas pessoas isso é perigoso, porque muitas pessoas passam uma boa parte do seu dia e da sua vida pensando que não querem, Augusto. O cara fala, eu não quero ficar doente, ele fica doente, eu não quero ficar sem grana, ele fica sem grana, eu não quero ter problemas de relacionamento, ele tem problema de relacionamento. Fala, por quê? Porque pensou naquilo. Então, como eu falei, igual a lei da gravidade, você acreditando ou não, a lei da atração existe. Com certeza, eu concordo plenamente com você, Wagner. E de fato, tá? Vou revelar rapidamente uma situação que eu sempre tive, né? Gosto muito do Tony Robbins, né? Sigo ele, modelo muito a pessoa dele. E há um tempo atrás, na verdade, ano passado, eu com desejo imenso de ir no evento dele, que estava para acontecer no Rio de Janeiro, mas eu tinha muitos planejamentos que não me permitiam ir no evento dele, tá? Eu tinha um evento para realizar, enfim, tinha muitas coisas, nem passava pela minha cabeça, vou ser bem sincero para você, tá? E aí, esse evento aconteceu, foi em setembro, se eu não estou enganado, acho que foi setembro, início de setembro, e minha esposa chegou no dia do meu aniversário. O que ela me deu de presente? Tony Robbins. Tony Robbins. Deu ali a passaporte para eu assistir Tony Robbins. Estive do ladinho dele, cara. Do ladinho dele. O cara realmente é um Neanderthal. O cara gigante, aquela voz estrondosa. E aí eu digo para você, tá? Fui eu que manifestei a ação de compra do bilhete? Indiretamente foi, né, Augusto? A ação foi da sua esposa, mas iniciou com o seu pensamento e o desejo, né? É isso mesmo. Então, você para analisar, você ouvinte que está aqui nos escutando, que muitas das vezes você vai manifestar um pensamento, tá? E esta ação pode acontecer por você ou por outra pessoa, porque essa transferência, né, que a gente pode chamar de éter, vamos pegar aqui as escadas do triunfo de Napoleão Hill, que ele fala sobre isso, essa manifestação desse éter, dessa mensagem que sai para o universo, ela vai se conectar na mesma frequência que uma outra pessoa que tem a mesma vibração que você vai trazer para você de alguma forma, tá? E eu gosto de trazer uma situação que eu aprendi lá no evento, quando eu estive lá, que diante do cenário que a gente está discutindo do livro The Secret, né? Pense e acredite, né? Pensamentos materializam coisas. No evento lá que eu participei estava da seguinte forma: se você pensar, você vai sentir. Se você sentir, você vai fazer. E se você fazer, você vai ter. Você viu como é que é gostoso isso, né, Wagner? Então, são 4 gatilhozinhos ali que, se você pensar, você vai sentir. Se você sentir, você vai fazer. Se você fazer, você vai ter. Né? Que praticamente, né, em todo o resumo aqui, pensamentos materializam coisas. Mas não é 2 pontos rápidos. Se pensei e vou ter. Mas eu vou emanar, eu vou transmitir, eu vou ser um imã, né, de frequência de atrair aquilo para a minha vida. Desde você que tem um relacionamento ruim, que eu falamos em outro livro, né, o Wagner, sobre a mulher que diz que tem dedo podre, ela já está pensando nisso, ela vai atrair isso para a vida dela, né? Sobre essa questão. E para você que acredita não se enquadrar, que não vai chegar ao seu sucesso, que aquilo não é para você, que aquele carro é muito para você, quem disse isso para você? É você mesmo. Tá? Você pode ter tudo aquilo que você deseja. Ah, Augusto, então eu vou pensar aqui e vai cair 1 milhão na minha conta? Não, não é dessa forma, tá? Você precisa pensar com os pés no chão,
planejar, tá? Que tenho certeza da forte convicção que acontece tudo na minha vida, também vai acontecer na sua vida, que aonde eu estou hoje é o que me projetou, e para onde eu estarei amanhã, tá? Você vai nos acompanhar aqui, tenha certeza que isso aqui está gravado, e para onde eu estarei amanhã, eu me planejei e me projetei para lá. Concorda comigo, Wagner? Ô, Augusto, claro que eu concordo. As coisas acontecem primeiro na nossa cabeça. Mas você viu esse ciclo que você falou, que você aprendeu aí com o Tony Robbins e fala também no livro O Segredo? Se você pensar, você vai sentir, se você vai fazer, você vai ter, não é isso? Só que ele não fala o quê. Olha que legal isso. A que eu pensei? Eu pensei que eu tô lascado, que, sei lá, que vai acontecer coisa ruim na minha vida. Tá bom, a verdade é a mesma, Augusto. Da mesma forma, e isso que as pessoas têm que entender, né? A equação é a mesma. Os produtos, os números ali, quem põe, os ingredientes, é o ouvinte que põe. Se você pensar no quê? Escolhe, irmão. É você que escolhe. Você quer pensar no quê? Wagner, mas os boletos estão atrasados, a coisa está ruim. Tudo bem, eu não estou falando do que você tem. Essa é a última coisa. Estou falando o que você quer ter. Eu quero ter de coisas boas. Pensa nisso. Mas eu vou mentir? Não, não é mentir. Lembra que nós falamos da estrela? Você está vendo o que não existe. Você está pensando no que ainda não existe. O nome disso é fé. É a prova concreta das coisas que você ainda não está vendo. Mas você tem que acreditar. Mas acreditar mesmo. Augusto, eu lembro que em Brasília, eu servi o exército em Brasília. E aconteceu uma situação com um sargento lá, que ele falou que ele viu isso numa palestra, ele resolveu fazer e deu certo. Olha que louco. Como que chama carrinho de mão aí no Sul? É igual? É carrinho de mão? Carriola? Como chama? Carriola. Carriola? Ok. Então, assim, tem um exercício lá que a gente fazia, chama falsa baiana, que é andar numas cordas, assim, né? O exercício lá do exército. E ele estava ali com a gente ali, ele falou assim, sabe o que eu consigo? Eu consigo andar na corda sem segurar na de cima, sabe? Com equilíbrio. Tem muita gente que faz isso, né, Augusto? Eles falam, vocês acreditam? E, gente, sim, senhor, acredito. Ele falou, mas eu sou demais. Eu acredito que eu consigo andar na corda levando um carrinho de mão aí, numa carriola. Vocês acreditam? A gente, sim, senhor. Ele acreditava, mas eu não estou aqui. Aí ele falou, para tirar o protocolo, quero saber se vocês acreditam mesmo. A gente pensou, alguma pessoa deve conseguir. Né? Pega a carriola ali, o carrinho de mão, e anda na corda, assim, vai se equilibrando. Você acredita mesmo? E todo mundo acredita. Você acredita? Eu falei, eu acredito. Então tá bom, sobe no carrinho, sobe na carriola. E aí, Augusto, ele falou, olha, senhor, veja bem, aí eu já não tenho coragem. Então nós não acreditávamos, Augusto. Sabe, acreditar é acreditar. É você não ter dúvida. Sabe como que a gente vê isso, Augusto, que a gente exercita? Você viaja muito de avião, não viaja, Augusto? Bastante. Você viajaria no avião cujo piloto está bêbado? Cara, se realmente ele fosse um bom piloto, sim. Mas totalmente embriagado. Entendendo que ele está embriagado, né, ficaria um pouquinho complexo. Por mais que o fato dele estar viajando, ele é conduzido pelo planejamento de voo, quem que vai fazer o pouso desse negócio aí? E se tiver uma turbulência, quem que vai cuidar disso? Então a resposta é não, você não viajaria com ele, né? Não viajaria, não iria, não embarcaria. Quando você entrou na última vez no avião, você pediu para conhecer o piloto, para ver se ele estava bêbado? Cara, só as aeromoças vieram trazer aqueles salgadinhos, que as comidinhas. Eu te entendo por quê. Mas o piloto você não pediu. Deixa eu ver se o piloto tá bêbado. Você não pediu isso, né? Não. Pior que acho que ele nem agradeceu aos passageiros do voo. Tá vendo? Sabe por que a gente faz isso? Porque a gente acredita que vai dar certo. Com certeza. Sabe, isso é acreditar. É quando você nem pensa na possibilidade de dar errado. Sabe, não adianta falar o seguinte, olha, cara, eu vou comprar aquele carro, mas também se não der, um ônibus não é tão ruim. Ferrou, não vai ter, Augusto. É você acreditar tanto a ponto de não duvidar e a ponto de ter a certeza de que você vai ter aquilo. E olha que bacana, eu vou pegar essa sua fala, tá? Já vou trazer ali para a questão do livro, The Secret, a explanação, do poder da visão, tá? Do poder da visão, de poder visualizar, da mesma exemplificação que você trouxe quando você serviu, né? Da mesma exemplificação que você trouxe de eu embarcar no avião, né? Sem saber se o piloto realmente está embriagado ou não, né? Mas a questão da visão, porque se eu visse que ele estivesse embriagado, né, automaticamente eu ia perder a crença e não iria viajar com ele. Ia começar a acontecer dúvidas dentro dessa situação. Então, quando a gente traz o poder da visão, de visualizar as coisas, e você falou do carro agora há pouco, eu tenho muitos ouvintes que estarão nos assistindo aqui, que acreditam que quando ele compra o carro, aconteceu um milagre.
né? Porra, consegui comprar meu carro, né? Mas ele tem fé. Porque lá no porta-luva tem uma bíblia, praticamente de 48, 60 parcelas para ele pagar. Sabe por que ele tem fé? Porque ele tem fé que ele vai estar vivo até o final para pagar esse carro. Então, se da mesma forma que você tem a fé que vai estar quitando todas essas parcelas, tá? Por que você não consegue visualizar algo mais positivo, né, para a sua vida, na questão do seu relacionamento, na questão das suas finanças, na questão, acredito que um todo, para dentro do seu cotidiano? Porque se você visualiza um relacionamento ruim, começa a pensar nesse relacionamento ruim, traz isso para a sua vida constantemente, tá? Se você não consegue, se você não tem, né, a autodidata para conseguir visualizar a sua casa, vou te dar um gatilho, um exemplozinho aqui, um exercício bem simples, tá? Do que eu fiz, do que eu estou fazendo e as coisas estão acontecendo na minha vida. Fabião, Fabião não, olha, eu te chamei de Fabião, algum Fábio está pensando em mim. Ai, vamos ver quem que está pensando em mim. Provavelmente é com um cliente aqui no WhatsApp, depois a gente vai falar com ele. Pior que tem. Wagner, seguinte, cara, visualização. Eu construí um mapa de visão lá em casa, no meu quarto, e aí eu com a minha filha fizemos alguns recortes de revista, outros a gente imprimiu, dos lugares que a gente quer visitar, tá? Alguns deles já estão lá ok, tá? Todos eles estão coladinhos no quadro, só que tem um ponto muito importante, porque quando eu coloco a visão que eu quero emanar para o universo, eu quero estar lá, eu quero isso, depois começa a gerir a ação, tá? Mas é importante você colocar a data. Se a gente não colocar a data, Wagner, no qual o momento que a gente deseja atingir, qualquer momento serve, qualquer lugar serve, qualquer data serve, né? E aí quando a gente coloca a data, automaticamente a gente começa a criar um processo de planejamento, tá? A gente começa a se conectar com aquele universo que vai nos projetar para aquele mundo, para aquele momento. Concorda comigo? Sim, olha, Augusto, quando você fala de visualizar, são duas maneiras, né? O que você fala do quadro dos sonhos, eu acho muito bom. Tem até uma brincadeira, Augusto, que a gente fala o seguinte: imagina pessoas que querem emagrecer. A questão é por que você quer. Né? Você vai se sentir melhor? Sim, então você tem mais aqui emagrecer mesmo. Mas não emagrecer porque a sociedade me cobra. Isso é o maior erro que tem, tá? Então imagina, sei lá, uma menina que queira emagrecer. O que eu sugiro para ela, Augusto? Pegue numa revista uma mulher que tem um corpo que ela gostaria de ter. Vou dar um exemplo aqui, Gisele Bündchen. A Gi, vou chamar de Gi porque a gente é íntimo. Imagina a Gi, recorta o corpo da Gi. E o que faz, Augusto? Corta a cabeça da Gi e põe uma foto dela mesma no corpo da Gi, entendeu? Então a foto dela assim com o corpo da Gi. E cola essa foto, por exemplo, na geladeira, que é um lugar que a gente olha toda hora. E fica olhando para aquilo. Sabe, tem que ser cuidado, porque fala, você quer amanhã. Não é assim que funciona, porque é um processo. Quando a gente estabelece, lembra que você está visualizando, você está vendo, mas quando você estabelece uma data limite muito curta, não vem o fruto da expectativa e, consequentemente, vem a frustração. Então, cuidado. Eu, por exemplo, demorei 51 anos para ter esse peso. Eu não vou querer emagrecer amanhã, entendeu, Augusto? Então, cuidado. Coloca ele lá para frente e vê todo o processo. Mas quando coloca na porta da geladeira, imagina, Augusto, tá lá o corpo que ela quer, ela está olhando para aquilo. Ela vai abrir a geladeira para tomar uma coca, ela olha para aquele corpo e fala, ah, não, e fecha, né? Acaba emagrecendo, né? É um processo de gatilho mental, né? O desejo dela está no lugar onde ela mais tem o hábito de abrir ali a geladeira, e aí ela começa a trabalhar a mente dela, que para não permitir ela de não esquecer, né? Essa pessoa de não esquecer que o objetivo dela é chegar no melhor peso ali da vida. E ela pode visualizar, Augusto, assim, primeiro com essa coisa física, né, que é importante, ficar vendo o quadro dos sonhos é muito importante para isso, mas pode imaginar também, não tem problema. Pô, se você, a hora que vai dormir, começa a pensar como vai ser o seu dia de amanhã, o que você tem que fazer, legal, os lugares que você quer conhecer. Não se preocupa no como, não é isso, mas pensa em coisas positivas, visualize isso. Carro, Augusto, é muito normal. Eu falo para as pessoas, quer comprar um carro? Vai lá na concessionária. Pô, mas não tenho grana, não estou falando para você comprar, estou falando para você ir. Para ir não precisa de dinheiro. Vai lá, entra no carro. Imagina como você vai ficar naquele carro. Tem que entender por que quero comprar o carro, né?
Porque, por exemplo, no meu livro até falo, Augusto, que a pior coisa que existe é comprar o que não precisa, com dinheiro que não tem, para impressionar quem não lhe interessa. Isso é bobagem. Você não pode querer as coisas para você para mostrar para outro. Aí não dá certo. Você tem que querer para que você seja feliz, tá? Mas pegando o carro, que ele vai te dar conforto, vai te dar segurança, autoestima, autoimagem, vai te dar tudo isso, beleza, vai lá, criatura, compra o carro. Mas vai lá na concessionária antes, senta, respira, sente o cheiro do carro. O vendedor vai falar, isso, fala, peraí, irmão, peraí, deixa lá, fica, senta, começa a pensar tudo isso, visualiza você chegando nos lugares. Até faz um test drive, né? Já faz um test drive, dá uma voltinha com o carro, sinta o carro. E depois vai na outra concessionária da mesma marca, fala, vou fazer outro. Faz isso. É isso sabe? mesmo. Isso aí tem que começar a ficar normal para você. Porque tem uma coisa que ele fala no livro, Augusto, já que ele está falando de visualizar, fala o seguinte, olha, a atração, ela tem que estar diretamente ligada à vibração. Isso é importante. Por quê? Imagina se uma pessoa fala assim, eu ainda vou ganhar muito dinheiro. Augusto, não vai. Sabe por quê? Porque a gente chama de vibe hoje, né? A vibe que ela está dando é uma vibe negativa. Aquilo que ela teoricamente está falando. Tem que chegar e falar, criatura, mas vou ganhar tanta grana que vai ser maravilhoso. A ponto das pessoas olharem e falar, cara, eu não sei como, mas ele vai me convencer. Então a vibração, sabe aquele cara, Augusto, que quando tem um pênalti, ele sai correndo para pegar a bola? Você já viu isso? Sim. Não é que o cara fica se escondendo, aquele cara, não, é minha. Esses caras que a gente acredita, porque ele acredita nele, ele visualiza que vai fazer tudo isso e ele está com uma vibração positiva. Então o livro fala muito sobre isso. Você vai atrair aquilo que você pensa, mas começa a usar uma vibração positiva. Não aquela cara de que Jesus, Maria e José, tô lascado, tô ferrado, os boletos. Não é isso. Começa a agir como se já tivesse tudo que você gostaria de ter. Eu acredito muito grande naquela questão que todo problema a gente tem que colocar 5 soluções para ele, tá? Se o problema está ali, já aconteceu. Não pense no problema, como você falou do boleto, né? Se você frisar só a questão do boleto, eu não vou ter dinheiro para pagar, eu não vou ter dinheiro para pagar. Olha o quanto você está emanando, quanto você está jogando para o universo. O boleto vai cair dia 15, eu não vou ter dinheiro para pagar. E aí você fica emanando isso. E o que vai acontecer dia 15? Você não vai ter dinheiro para pagar. Tá? Então, a visualização, aquilo que você projeta, aquilo que você fala, né, o que você pensa, a todo momento você está trazendo isso para a sua vida. Tem um ponto muito importante também que ele destaca dentro do livro, Wagner, que até por coincidência a minha filha tem isso naturalmente, que é agradecer. Toda vez que ela ganha alguma coisa, ela agradece. Toda vez que ela janta, almoça, a mãe dela faz uma comida, ela vai lá e agradece, obrigado mãe, obrigado pai. Toda vez que ela traz um amiguinho em casa que a gente deixou, não, posso trazer meus amigos aqui, ok, ela agradece depois, então isso é natural dela. E aí tem um ponto muito importante, destacando dentro do livro também, que toda vez que você vai dormir, procure criar o hábito de lembrar das coisas boas que aconteceram durante o dia e agradecer. Você vai começar a pensar, lembrar daquelas coisas boas que aconteceram durante o dia e agradecer. Por quê? Porque desse modo você vai trabalhar o seu subconsciente enquanto você estiver dormindo e vai realmente acordar numa manhã mais bela, se levantar numa manhã muito melhor daquela que você foi dormir. Você crê nisso também? Você concorda comigo, Wagner? Eu concordo, Augusto. Eu concordo, lembrando que o oposto é verdadeiro também. Tem pessoas que, amaldiçoam tudo que tem. Acontece uma coisa, ela reclama daquilo. Putz, é perigoso. É Deus dando e a pessoa reclamando. A gente tem que agradecer. Augusto, como você falou da Bíblia, na Bíblia está escrito assim, em tudo dai graças. Lá não está escrito assim, se o Bitcoin subir, dá graças. Se o dólar... Não é isso, é em tudo. Porque tudo que vem para a nossa vida no fundo, quando a gente olha lá na frente, sabe que aquilo tem uma coisa positiva. Nossa visão é limitada, nossa crença é limitada. Mas lá na frente, sabendo que vai ser legal, agradece já. E sabe como que a gente vê que algumas pessoas fazem isso nas coisas básicas e esquecem de fazer nas coisas de alto padrão? É o seguinte, você mora em Blumenau, não é isso? Moro em Blumenau, Santa Catarina. Imagina que você está aqui em São Paulo comigo, Augusto. Eu falo, Augusto, eu tenho que entregar um produto para um amigo meu que mora lá em Blumenau. Você está indo embora, você pode entregar? Você fala, claro, Wagner, não posso. Sabe o que eu falo logo em seguida? Obrigado. O Augusto ainda não entregou,
né? Eu falei, você pode entregar? Posso. Falei, Augusto, muito obrigado. Eu já agradeço uma coisa que é normal isso. Não aconteceu, mas eu já estou agradecendo. Agradeço porque você se colocou à disposição e agradeço porque sei que você vai entregar. E a gente precisa começar a agradecer, Augusto, até o que não conseguimos. Augusto, sabe aquela... É uma história longa, então não vou contar, mas eu só vou dar um resumo. Do menino que queria ter um cavalo e aí ele ganhou um cavalo e o cara falou, ai, que sorte. O pai dele falou, pode ser sorte ou pode ser azar. É uma história muito longa que eu não vou contar, tá bom? Mas a gente tem que entender uma coisa. Tudo o que acontece, acontece por uma razão. E essa razão, segundo o livro, e eu acredito, essa razão foi criada por nós. Já que nós criamos essas coisas, agradeça. Se você não está satisfeito com o que está recebendo, comece a prestar atenção no que está emitindo. Mas eu acho que é o Mário Sérgio Cortella, que ele tem uma frase que ele fala assim, às vezes você ganha, às vezes você aprende, não é isso? Então você nunca perde. Sabendo que nunca perde, já começa a agradecer por tudo que está acontecendo na sua vida. Com certeza, e até concluindo essa linha de pensamento sua, Wagner, de agradecer aquilo que você não tem ainda, é justamente o ponto crucial, tá? Que quando você começa a agradecer, não pensar assim, eu quero ter dinheiro, não. Você já começa a agradecer pelo dinheiro entrando na sua conta. Você já começa a agradecer que todo esse dinheiro ganho automaticamente te permitiu a comprar a sua casa, te permitiu a pagar as escolas do seu filho, te permitiu a realmente fazer aquela viagem que você queria, tá? Então, ou seja, quando você começa a emanar, quando você começa a transmitir, né, através da sua vibração, né, esses pensamentos de agradecimento, você começa a construir um universo muito mais próspero todos os dias na sua vida. Mas falando de dinheiro, Wagner, tá? As pessoas, né, têm uma crença às vezes muito limitante, né, sobre o segredo do dinheiro nas vidas delas, tá? Que o dinheiro é ruim, né? Que a soberba de querer ter dinheiro demais é ruim, tá? Crenças limitantes que foram adotadas a elas desde criança, que os pais delas e os pais dos pais vieram trazendo isso para elas, tá? Aí eu te pergunto, Wagner, se hoje, né, você tivesse 5 milhões na sua conta, seria interessante para você? Seria muito interessante. Tá? Eu sei que tem mais, mas né, só dando uma fábulazinha aqui, né? E se eu imaginei que você está falando de 5 milhões a mais, é isso que você está querendo dizer. Eu estou querendo dizer. Mas, de fato, também, ao contrário, se você não tivesse dinheiro na sua conta e teria que pagar, sei lá, uma cirurgia, claro que não vai acontecer isso, é superficial, a gente está colocando uma hipótese, né? Uma cirurgia da sua esposa de R$1,5 milhão e você não teria esse dinheiro na conta, o que você iria fazer? Deixa a criatura morrer, eu fico com o dinheiro do seguro. Jamais, não é isso? Augusto? Será que ela vai escutar esse podcast? Augusto, é impressionante, assim, como as pessoas sempre dão um jeito. Sim. O problema é que a pessoa vai dar um jeito, na maioria das vezes, só quando a coisa tá ruim. É isso aí. Se ela entender que ela pode ser proativa, sabe, conseguir essa grana e não precisa chegar nos 45 do segundo tempo para agir, seria melhor, né? Sim. Mas o importante é o que você falou, assim, da crença, né? Essa energia do dinheiro. Eu conheço muitas pessoas que têm um discurso bom do dinheiro, mas a energia é muito ruim em relação a dinheiro. Sabe, toda vez que fala com dinheiro, fala com cara feia. Toda vez que fala com dinheiro, fala com um tom de voz ruim, com uma vibração negativa. E isso é muito perigoso. Né? Porque imagina aquele exercício. Acho que a gente vai fazer um podcast falando do livro do T. Harv Eker, mas ele fala muito sobre isso também. Mas já que a gente, no livro O Segredo, ele fala muito sobre dinheiro, se você tiver que completar a frase, todo rico é, a maioria das pessoas vão escrever palavras negativas ali, Augusto. Sabia? Porque é a imagem que as pessoas têm, muitas vezes, que foi construída por causa de alguns poucos, né? Mas a pessoa tem que entender o seguinte, ela tem que ter uma vibração legal em relação à grana, e essa grana tem que servir para o bem dela e o bem comum.
quanto mais as pessoas colaborarem usando o dinheiro que ela temos, mais dinheiro ela vai ter, mais aumenta essa crença. Sabe, o passado ele não pode continuar exercendo um papel, uma influência tão grande na vida das pessoas, porque a maioria das pessoas que tem a minha idade hoje, alguns que eu conheço, tiveram uma infância pobre, uma infância limitada, uma infância de, eu quero comprar um sorvete, não posso. O máximo, como que chama gelinho, sacolé, como que chama aí no sul? Geladinho, era o máximo que a gente... Comprar um chicabom, nem pensar, né? E aí você vai falar com o pai, você fala, eu quero dinheiro. Ele fala, você acha que dinheiro dá em árvore? Né? Se eu deixasse a luz da sala acesa e fosse dormir, você acha que eu sou sócio da Eletropaulo? Né? Sabe, a gente ouvia essas coisas assim, e essas foram as informações colocadas na nossa cabeça. Então, olha como é difícil ganhar dinheiro. Mas pai vamos ressaltar, porque tem alguns ouvintes céticos, tá, o Wagner, que vão escutar esse áudio. Gente, a gente está colocando essas limitações de crença, compartilhando aqui o Wagner falou, mas não é porque você vai deixar lá a luz ligada que você vai pedir dinheiro o tempo todo, não, mas existe o planejamento e existe a questão do que o dinheiro é para a sua vida. O dinheiro ele não precisa ser a principal razão para você alcançar o sucesso, mas ele é a ferramenta para você alcançar a realização do seu desejo. E aí, essa colocação que o Wagner posicionou aqui, ele está questionando da crença limitante que eu vou acabando educando meu filho, minha filha, que dinheiro só nasce em árvore, dinheiro aquilo. Aí você vai fazendo um processo contrário mentalmente para os seus filhos, que ele não tem a capacidade de gerir aquilo, ou colocando pedras no meio do caminho, colocando situações que não vão o permitir crescer na sua vida profissional e pessoal. É isso mesmo, né, Wagner? Exatamente. Eu estou falando assim, não estou falando que a gente deve sair deixando a luz acesa, não é nada disso. Estou falando que essas informações que nós recebemos, elas nos trazem uma vibração negativa em relação ao dinheiro. Tá? Isso é muito perigoso. Você quer outro exemplo, Augusto, assim, de dar o dízimo, por exemplo? Tem pessoas que acreditam na importância do dízimo, tem que dar o dízimo, mas ela dá do que se sobrar eu dou. Então ela não acredita tanto assim também, né? A pessoa tem que entender isso, assim, o que o dinheiro é para você. Algumas pessoas querem ter o dinheiro para mostrar para o mundo que tem dinheiro. Augusto, você já viu como que o Mark Zuckerberg se veste? Olha, sabe? Sinceramente, ele adota a mesma, né? Ele já se foi, né? O Steve Jobs, mas ele adotou a mesma situação do Steve Jobs, né? Basicão, jeans e camiseta, né? Bom tamanho. Ele não precisa provar nada para ninguém, Augusto. Ele não tá com uma camisa grandona escrita assim, Dolce Gabbana. Ele não tá com isso. Ele vai se vestir do jeito que ele se sente bem. Eu acho isso muito legal. Porque ele não precisa provar nada para ninguém, né? Exatamente. Ele não precisa, ele não tá vivendo aquela vida de olha, eu tenho dinheiro. Preciso comprar um óculos grandão com a marca do óculos estampado. Ele não precisa. Eu acredito muito, Wagner, que é a educação financeira que hoje muitos ouvintes não têm, tá? De ter um planejamento estratégico para comprar o seu carro, de comprar a sua casa, daquele que ganhou dinheiro e sai gastando. Vou dar um exemplo muito simples, né? Quantas pessoas que ganharam na Mega Sena já e hoje são pobres novamente? Misericórdia, hein? Aí eu fico pensando, merece também, é muito burro, né? Cara que se é burro ou não, mas faltou o quê? Planejamento. Foi uma situação que todo o dinheiro na conta, ele achou que nunca ia acabar, né? Você sabe que tem uma frase que fala isso, né? O ruim da vitória é que ela não é para sempre, e o bom da derrota é que ela não é para sempre, né? Você tem que saber sobre isso, né? Mas o lance do dinheiro, Augusto, olha... Tem mais, olha só, que uma parte maluca, né? Eu sei que eu não sou especialista financeiro, mas 80%, Augusto, esse número é muito louco, 80% do dinheiro que existe no mundo, que tem no mundo, não existe. Então, 80% de todo o dinheiro que circula não existe. Então é aquela coisa de que, hoje quanto você tem? Eu tenho R$1 milhão em ações da Petrobras. Esse dinheiro existe? Não, porque se der um problema, se cair uma plataforma da Petrobras, amanhã eu só tenho 200 mil. Fala, mas o que aconteceu? Esse dinheiro nunca existiu, na verdade, né? Em outras palavras, ele está aí.
o dinheiro ele não vai acabar, ele pode mudar de mãos, mas ele não vai acabar. E para que mãos que esse dinheiro, para quais mãos que esse dinheiro vai? Para aquelas mãos que acreditarem e estiverem dispostas, prontas a receber. Você acredita? Já agradece que vai receber. E aí vem uma coisa que o livro fala bastante também. Aprenda a ser generoso, colaborar e doar. Sabe, se é dízimo, é contribuição, é doação, seja lá o que for. Mas esse dinheiro ele tem que servir para o bem comum, tá bom? Não é para ficar um dinheiro concentrado, igual a parábola dos 10 talentos. Né? Eu vou puxar um gatilho de uma fala anteriormente que a gente discutiu aqui ou no outro livro, que é a questão de visualizar uma situação do passado, né? Que você falou que a gente começa a ficar emotivo, chorar ali com uma situação às vezes ruim, né, que se passou e tal. É incrível que quando a gente se coloca no estado, né, de felicidade ou de tristeza, e aí eu pergunto para o ouvinte, em qual momento você quer, em qual desses estados você quer ficar? Você quer se sentir feliz ou triste? Tá? Em qual dessas situações você gosta e quer vivenciar? Você quer estar sempre triste? Quer estar sempre feliz? Tá? Então o que você traz, né, que realmente é o segredo do mundo que o livro acaba nos passando, que tudo aquilo que nós construímos, né, nos nossos pensamentos são as imagens que nós visualizamos, que desejamos ter, tá? E também as imagens que construímos na nossa mente, daquilo que nós vamos alcançar. Então, se você se visualizar no seu futuro, né, na sua casa, no seu casamento, né, na sua família feliz, automaticamente você vai se sentir mais próspero, você vai estar com uma energia diferente, tá? Ou se você parar agora e fechar os olhos, tá? Para agora, relaxa, respira. E se você se imaginar sentado, debaixo ali, próximo de uma cachoeira, o barulho da cachoeira caindo, o que te traz ali? Não te traz uma paz? Claro, se tiver muito calor, você vai dar vontade de se jogar na cachoeira, se estiver muito quente, né? Mas não te traz uma paz, né? E como você quer se imaginar próspero? Como você vai sentir essa prosperidade? Talvez umas exemplificações que o nosso amigo Wagner aqui colocou. Vai lá na concessionária, faça um test drive dentro daquele carro, tá? Agora, se você não se permitir nem fazer o test drive, como é que você vai se permitir realizar os seus sonhos? Se você não está se permitindo dominar a sua vida, porque é muito simples que traz aqui dentro do livro que a gente está debatendo. Quando você domina a sua vida, o universo ele responde a um comando e cada comando é você que dá a sua vida. Então não se deixe hipnotizar pelas imagens que sugerem para você ou que as pessoas falam para você ou que trazem para você, certo? Seja você o capitão da sua alma. Correto? E basta você crer que é possível e construir um planejamento estratégico para a sua vida daqui para frente. Porque cabe a você e não os outros dominar o seu destino. Concorda comigo? Maravilhoso. Principalmente quando você começou falando, né? Você não é o seu passado, né? Isso é importante a pessoa sair disso, sabe? Deixa pra lá, te trouxe informações positivas ou negativas, não importa, mas tudo que aconteceu modelou e fez o que você é hoje. Sabe? Essa pessoa, vamos daqui para frente. Você não pode pegar o seu carro, sair a milhão olhando para o retrovisor. Você vai bater o carro, você vai ter problema e viver uma vida ruim. Sabe? Então lembre o seguinte, aconteceu, as coisas já se foram e não há nada que a gente possa fazer para mudar isso. Você pode até ressignificar, dar um novo significado aos eventos. É uma questão emocional, tá bom? Mas você não vai mudar aquilo que está lá. Comece a olhar daqui para frente. E uma das coisas boas, principalmente nesse tópico do livro, quando ele fala do passado, é você começar a fazer declarações poderosas. Você, ouvinte, começa a falar aquilo que você quer ter, começa a falar aquilo que você quer ser, mas não no futuro, começa a falar no presente. Cite exemplos para nós ali, só para a pessoa, os ouvintes que estão aqui escutando, só para o pessoal entender, na verdade,
essa situação? Eu tenho tudo que é necessário para viver uma vida extraordinária. Eu tenho um relacionamento extraordinário. Eu tenho uma saúde plena. Eu tenho os elementos básicos para viver a vida que eu mereço. Sabe? Eu sou uma pessoa íntegra. Eu sou uma pessoa honrada. Eu sou uma pessoa realmente grata pelas oportunidades que a vida me deu. Essas são as maravilhosas qualidades do vencedor que eu nasci para ser. Sabe? Comece a falar coisas sempre no presente. Mas lembre-se de todo o princípio da nossa conversa aqui, Augusto. Faça isso com uma vibração positiva. Não apenas falar, né? E falar e o pior, né? Tem gente que fala... por exemplo, Augusto, existe uma coisa que chama dissonância cognitiva, mas em outras palavras é incongruência. Imagina que eu falo assim, Augusto, eu me visto bem, tá bom? Mas eu acho que eu me visto mal. Então eu fico num conflito. Fala assim, eu estou falando uma coisa que eu não estou vivendo. Tem duas coisas para eu fazer. Ou eu paro de falar, ou eu me disciplino a vestir bem. Entendeu? E aí, o lado bom, é a pessoa que decide. Se ela fala assim, eu sou pontual. Putz, eu não sou pontual, eu sempre atraso. Tá bom. Ou você para de falar, ou você começa a corrigir isso. A minha sugestão é que corrija as coisas, né? Eu sou econômico, misericórdia eu não sou gastão pra caramba. Ou para de falar, ou comece a economizar, sabe? Mas fale o que você quer, mas fale como se fosse verdade. Por quê? Porque você vai trabalhar e fazer tudo o que for necessário para que isso que você está falando se transforme em realidade. Então, lembra que a gente falou da fé, que a gente agradece por aquilo que não tem? Fale como se fosse uma realidade na sua vida. Lembrando... Vou trazer um gatilho, né, uma explanação do meu ponto de vista, né? Acredito que você vai concordar comigo também. Mas eu concordo. Quando a gente traz nessa linha de raciocínio sua, né? De criar a fala, né, diária, eu sou próspero, né? Eu tenho uma família maravilhosa, eu tenho saúde, eu tenho isso. Então, ou seja, a gente começa até a descobrir alguns pontos de que eu estou falando que eu sou, mas eu não faço, né? E aí quando a gente descobre que eu falo que eu sou e não faço, está na hora de você, ouvinte, começar a corrigir esses erros, mudar os seus hábitos, né? É muito importante. E aí tem um outro ponto da questão de trazer essa energia que eu vou colocar para aqueles que creem, que quando você vai fazer uma oração, né? Quando você vai orar para Deus, como é que você fala com Deus? Ó, Deus, poxa... pequei, né? Fazer o quê, né? Tá difícil e tal, né? Como é que é a sua vibração? Como é que é a sua energia? Você coloca realmente os joelhos, dobra os joelhos no chão e vai conversar com Deus como uma pessoa normal? Como é que é a sua conversa com Ele? Como é que você acha que Ele vai te dar a devolutiva da bênção, né? Lá mais uma vez a Maria, com as desculpinhas dela, e vai fazer tudo de novo o que ela tá falando aqui pra mim. Lá vem o João e o Felipe... né, dizendo que pecou, que isso e aquilo, mas amanhã ele vai fazer tudo de volta. Tô até vendo. Será que é esse o pensamento de Deus para você? Né, Wagner? Às vezes a gente fica imaginando como é que Deus pensa, né, as coisas dele sobre nós, tá? E aí eu te falo, você ouvinte, coloca a mesma vibração do seu desejo, na mesma vibração da sua emoção, da sua fala, naquele sentimento, né, da sua crença, da sua fé, da sua energia, que você crê em algo invisível, mas que para Deus nada é impossível, tá? Porque se você é filho de Deus e Ele é dono de todo ouro, toda prata, você não vai viver de migalhas, porque cabe a você ter o entendimento de que tudo é possível, ok? E aí a gente vem, Wagner, para a questão da nossa capacidade ilimitada de pensar e criar aquilo que a gente deseja para a nossa vida. E aí eu te pergunto, Wagner, hoje você tem aí seus tantos anos, que eu não vou revelar aqui, né? Mas é quase o mestre Fioda, mestre top da galáxia, que vem aí trazendo, né, entendimento, compreensão para muitas pessoas em todas as palestras internacionais que você aplica. E aquilo que eu te pergunto agora é, o que você deseja ainda para a sua vida que você não realizou? E, Augusto, tem tanta coisa, a lista é grande, viu? A lista é grande. Me cite pelo menos umas 2 ou 3. Augusto, eu vou te falar, eu vou assistir todos os 4 principais Grand Slam de tênis, que é Roland Garros e o US Open, Austrália e o Wimbledon. Eu não fiz isso ainda. Eu vou assistir o Super Bowl. Eu já fui em 2 sabe, a final do campeonato de futebol americano. Eu já fui 2 vezes, eu e minha mulher, a gente já colocou que nós vamos em todos. A gente vai até a cidade
que a cidade vive em função daquilo. Augusto, independente se você gosta ou não do esporte, a hora que você chega, eu estive em Nova York, assim, você não acredita, Nova York já é um lugar que todo mundo deveria ir pelo menos uma vez por mês, né? Mas é um lugar, ela vive em função daquilo. E esse ano nós estivemos em Miami, que o Super Bowl foi lá. As festas que acontecem, o pessoal na rua, é uma alegria, Augusto. Sabe assim, olha, entre uma batida e outra do coração, você não sabe se o coração vai bater de novo, você não sabe se aquela é a última, né? Mas você quer aproveitar aquele momento, aquela última batida? Miami dessa sensação, fala, cara, eu tô aqui, eu quero viver tudo isso, eu quero dar risada, eu quero curtir. Então, assim, a gente quer fazer tudo isso. Só que nós vamos até a cidade e eu nunca entrei no estádio. Eu já fui assistir futebol americano, mas nunca assisti um Super Bowl. E faço aqui uma revelação para você, por 2 fatores. Primeiro, o ingresso mais barato custa $5.000, o mais barato, tá bom? Aí você fala, caramba, né? Aí sou eu e minha mulher, a gente tá falando de $10.000, né, Augusto? Então estamos falando de R$55.000 para assistir uma partida de futebol, tá bom? Aí vamos então, lá, vou abrir um parênteses aqui pro ouvinte, que eles devem estar pensando, né? Mas o cara não é o cara do pensamento, não é o cara da vibração. Gente, vamos lá. Uma coisa é você pensar, uma coisa é você ter o desejo. Agora você não pode ser nem burro e nem ignorante, né, para jogar o teu dinheiro no lixo, né? Exatamente. Porque daí, aí nós sim. Vamos, claro que vamos. Quando R$55.000 significar, sei lá, 1% do que a gente tem na conta. Sabe, a gente tem as nossas contas também, entendeu? Poderia ir? Poderia, mas não é legal no momento. Vai fazer falta em alguma coisa. Eu acredito que a gente pode colocar também a questão do desejo, dos sonhos relacionado ao pensamento que a gente quer, como necessidade e prioridade. O que é necessidade para você? O que é prioridade? Prioridade para você agora, num desses 3 desejos que você revelou, é prioridade lá a assistir pessoalmente o evento? Não, claro que não, né? A gente chega e fala assim, é um desejo, a gente quer ir, nós vamos, eu não tenho dúvida disso, só nesse momento que não. Só que aí vem o segundo fator, Augusto, o financeiro a gente sabe que a gente vai passar por cima, não tem problema. Tem o segundo fator, não adianta ter o dinheiro, né? Então o que você tem que fazer? Você se cadastra num site ali da NFL e aí tem um sorteio, porque imagina, é o mundo todo, por isso que eles cobram $5, né? Porque sabe que é o mundo todo que quer ir para lá. E aí tem um sorteio. Depois você consegue comprar até em outros sites? Claro que consegue, mas aí o preço está super faturado. Então são esses 2 fatores. Mas lembrando, nós vamos, ok? Então, Augusto, isso é uma das coisas que eu falo, está na minha lista e eu vou fazer. É só uma questão, esse ano, por exemplo, agora o ano que vai entrar, nós iríamos, que vai ser em Tampa aqui, só que não vai ter por causa do Covid. Mas 2022... Vou falar um negócio agora bem importante, que a gente vai também debater em outros pontos, outros livros. Vou trazer aqui para o ouvinte, palavra tem poder, né? Não somente o pensamento, mas sim o planejamento. É você falar, eu sempre tenho uma convicção muito forte comigo, que todo projeto que eu vou idealizar, às vezes, né, aqueles que realmente são maiores desejos, eu começo a falar para várias pessoas, não o projeto em si como o escopo da ideia, mas do que eu vou fazer. Eu vou fazer isso, eu sou isso, eu vou fazer isso, eu sou isso, e isso me trouxe até aqui hoje. Então eu vou colocar aí para o ouvinte, né, que está aí nos escutando, que, pessoal, quem quiser levar nosso amigo Wagner e a esposa como convidado para assistir ano que vem, fica à vontade, Exatamente. tá? Exatamente. Será muito bem-vindo, né, Wagner? Você não tem problema nenhum se alguém quiser, né, te levar como acompanhante aí desses milionários que vão estar aqui nos escutando também, né? Se ele me der meio segundo para pensar, eu respondo, tá, Augusto? Mas assim, olha, a gente tem que falar porque a gente não sabe quem está escutando, né? Porque uma coisa que eu sei também, Augusto, o halftime, o intervalo, ele é da Pepsi, né? A Pepsi que sempre patrocina. E a maioria, olha que legal isso, Augusto, que foi bom você ter falado isso. A maioria dos ingressos, eles não são vendidos, eles são dados. Mas para quem que eles dão? Pô, ele dá para os melhores clientes, né? É lá o cara que compra no Walmart, é o cara que compra na Walgreens, na CVS, sabe? A maioria é dado. Então, quem sabe? Porque eu vou abrir um parênteses aqui, eu não falei que eu vou assistir ainda Roland Garros, que eu gosto muito de tênis, né? Eu conheço a filha do Raí. Olha como é isso, Augusto. Como é importante falar. Eu conheço a filha do Raí, que é diretor, que foi jogador do São Paulo e diretor hoje. E o Raí jogou no Paris Saint-Germain. E um dia eu conversando com ela, ela falou: ai, Wagner, se a gente tivesse conhecido ano passado, na hora, Augusto, eu já tremi. Eu falei: por quê? Foi porque o ano passado o meu pai ganhou 4 ingressos para a final
E a final era Roger Federer e Rafael Nadal, Djokovic e Rafael Nadal. Imagina isso. Naquelas baias, Augusto, que fica do lado da quadra, do lado, se escuta o cara respirando. Sabe, ia acontecer, depois o Rai não ganhou mais, esse ela teria me dado. Mas é importante, assim, vai acontecer, eu pagando ou ganhando, mas vai acontecer. Aí a gente volta naquela situação que a gente discutiu, né? Que a gente debateu aqui, na importância do nosso network, né, Wagner? Me diga com quem tu andas que eu te digo quem tu és, né? Por exemplo, para mim, eu ainda não estou milionário, mas eu tenho você que é meu amigo, que é milionário, para mim já está ótimo. Eu uso a sua lancha, seu jet ski, eu não preciso comprar o meu. Por isso que o network é importante. E você vê que engraçado que o mais importante dessa sua fala agora é que sim, eu sou milionário. Apenas, de fato, eu só estou tentando lembrar a senha da conta que eu esqueci. Tá? Mas eu vou voltar lá falar com o gerente para tentar fazer uma nova senha para a gente poder ativar ali. E de repente, né, se realmente uma pessoa caridosa poder vir fazer o convite para você ano que vem para assistir o evento, né, de uma certa forma a gente vai acabar indo junto mesmo e a gente fazer essa boa ação, na verdade, que não somente a gente tem que ser grato pelo aquilo que a gente ganha, mas qual que é o papel de diferença que você está fazendo no mundo? Pô, eu vou, né, fazer uma doação de levar o meu amigo Wagner para assistir o evento dele, e aí vem um outro ponto muito importante. Qual o papel... Vou deixar aqui agora para a gente finalizar essa explanação para você que está aqui nos ouvindo. A gente está falando de várias coisas, né, de dinheiro, de desejo, de sonhos. E tudo está relacionado ao livro, né, Augusto? Que fique bem claro isso. Tudo isso está relacionado ao livro, à nossa vida, ao nosso cotidiano, por aquilo que a gente passou, pelo nosso network que a gente construiu até hoje. E aí eu também te falo que é possível e existe um fator muito grandioso que a partir da hora que você começa a fazer parte desse universo, como você começa a realmente fazer a diferença na sua vida pelas coisas que você construiu, você vai ser exemplo para as pessoas e vai começar a fazer a diferença na vida das pessoas, porque você vai criar um processo de doação. Tá? Se você começar a criar esse processo de doação, né, doar o seu tempo, nem necessariamente precisa doar dinheiro, né, você pode começar a fazer agora, começar a doar o seu tempo para ouvir as pessoas, né, ou ajudar as pessoas de alguma forma, ou criar uma campanha, né, de poder fazer alguma doação de alimento. Aí vai existir a lei da reciprocidade, que a gente vai discutir em outro livro. E para encerrar este livro do The Secret, tá? Comece a partir de hoje a construir na sua mente coisas positivas. Comece a pensar naquilo que você já está realizando, não o que você acredita que vai alcançar, mas sim naquilo que você já está realizando. Seja a sua casa, seja o seu carro, seja o melhor relacionamento, seja a viagem dos sonhos, não importa como vai acontecer, mas pensa que você já está vibrando e sentindo que ela já está acontecendo na sua vida. Se da mesma forma você consegue pensar da forma negativa, que o boleto vai cair na conta, que não vai ter dinheiro para pagar, então inverta isso. Inverta, vira chave. Começa a pensar nas coisas positivas. Wagner, mais uma vez, grandemente, a gente foi mais longo, mais uma vez, esse podcast, mas se aquele que está aqui assistindo até o final, é sinal que ele está aprendendo e está fazendo a diferença na vida de alguma pessoa. É isso aí, o preço é o mesmo, né, Augusto? A boa notícia é isso, né? Que fizemos mais pelo mesmo valor. Com certeza. Eu mais te agradeço pelo convite, é sempre um prazer debater com um cara tão inteligente como você. Muito obrigado, irmão. Espero que a gente possa ter contribuído de uma forma ou de outra para o nosso ouvinte aí e despertar nele a curiosidade e o desejo de ler esse livro, porque vale a pena. E se você não se inscreveu no canal ainda, se inscreva lá, ativa o sininho, faça parte dessa comunidade, faça parte desse movimento. Vai lá no Instagram, siga a Hexpay, @Hexpay Brasil no Instagram, que a gente vai estar compartilhando muito conteúdo lá também, algumas lives. E aqui em cima, na playlist do YouTube, você vai encontrar alguns outros conteúdos no mercado de gestão empresarial como um todo, que vai fazer também uma diferença para você, empreendedor. Um grande abraço e até o próximo podcast. Tchau, tchau.